Pai, meus irmãos, da parte de Deus, abramos as nossas Bíblias no Salmo 84. Salmo 84, diz assim a palavra do Senhor: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exulta pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolheu os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos e Rei meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante do Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta-me a oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia dos teus átrios valem mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Quantas verdades encontramos nesse salmo, não? Quantas coisas belas, quantas afirmações contundentes nós encontramos aqui neste salmo. Esse salmo tem como título Saudade do Tempo. Você já assistiu algum dia um culto aqui da nossa igreja, pela internet, estando distante da igreja? Eu tenho assistido. E olha, a saudade é muito grande. A falta que nós sentimos desses olhares é muito grande. Imagine o que é o que escreveu por instrumentalidade de Deus, essa expressão aqui, o que não estava sentindo. Hoje nós temos a oportunidade até de assisti-la de fora, mas quem não tinha, só sonhava com o tempo. E aqui ele fala coisas assim que nos chamam muito a atenção. Essa expressão do pardal é fantástica. Outra que ele fala aqui: prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer na tenda da perversidade. Muito profundo essas expressões. Lembro-me um dia, há mais de 25 anos atrás, reverendo, no culto das 8 horas da manhã, pregava naquele dia o reverendo Sebastião Andrade Maciel. Eu lembro na época. E ele estava aqui, aproximando-se para pregar, e Dalina solando. Na hora que Dalina começou o solo, antes da mensagem, entrou um passarinho pela porta e sentou aqui nesse candelabro. E ali ficou. Aí Dalina começou a cantar. Quando Dalina parou no intervalo, o passarinho começou a cantar. Foi assim, impressionante. Aquilo ali chamou a atenção de todo mundo. Quando Dalina parou, o passarinho começou. Por 3 vezes o passarinho fez. Quando terminado o hino, o passarinho tomou o seu caminho, voltou, foi embora. Uma coisa que marcou muito a todos que estavam naquele momento. O reverendo, na ocasião, fez referência a esse: o pardal encontrou casa. Meus irmãos, na casa do Senhor, disse o nosso pastor, colaborador naquela ocasião, precisamos estar preparados para momentos como este. O pardal encontrou casa. E veio aqui e cantou para todos nós. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, graças te damos, ó Deus, por estarmos na tua casa, Senhor. Os teus átrios, ó Pai, acolhidos por ti, Senhor, convicto de que tu estás, ó Pai, entre nós. Ó Senhor, muito obrigado pela acolhida nesta tarde e noite, Senhor.
Abençoa teus filhos que aqui vieram, ó Pai, aprender mais da tua palavra, Senhor. Obrigado, meu Deus, por ouvir a tua palavra, Senhor, por saber que és tu falando conosco, ó Pai. Queremos, ó Pai, agradecer a ti, Senhor, por tão especial, de uma forma muito sublime, ó Pai, te agradecer pelo teu filho que aqui em breve estará trazendo a tua palavra, Senhor, pelo teu filho que estará louvando o Senhor, rendendo graças ao teu nome, Senhor, e a todos nós, ó Pai, que estamos aqui prontos para ouvir a tua palavra, Senhor. Fica conosco, sejas conosco. Oramos em nome de Jesus. Amém, meu Pai. Eu queria chamar o irmão Jonas para cantar um hino e, a seguir, o reverendo estará trazendo a palavra, iniciando com mais um estudo dessa feita no 8º capítulo, né, reverendo? 8º capítulo de Paulo. Vamos ficar em pé e cantarmos o hino número 88, apenas a primeira e última estrofes. 88. Apenas a primeira e a quarta estrofe. Amavas-me, Senhor, ainda cintilante, não irromper a luz ao mando Criador, e nem o ardente sol rompendo no levante trouxe a terra e ao mar a força fecundante. Meu Deus, que amor, meu Deus, que eterno amor. E sempre me amarás, porque jamais inferno ou mundo poderão ao teu querer se opor, ao teu decreto, ó Deus, ao teu decreto eterno, ao teu amor, ó Pai, ao teu amor superno. Meu Deus, que amor, és sempre todo amor. Amém. Passar a palavra, reverendo Guilherme. Reverendo Antônio José. Podem sentarmos, irmãos queridos e amados de Deus. É muito bom estarmos reunidos na casa do Senhor nesta noite. É uma grande bênção. Haveremos de sequenciar hoje o livro de Romanos, capítulo 8, versículos 31 a 39. Esse é um dos textos mais belos, mais gloriosos da Bíblia Sagrada. Romanos, capítulo 8, é um texto que tem muito a abençoar-nos. É um texto encharcado de promessas de Deus para a vida do cristão. E muitas pessoas conhecem sobejamente esse texto das Escrituras Sagradas, Romanos capítulo 8, 31 a 39. Nós é a perícope que vamos tratar hoje, Romanos capítulo 8, essa é a terceira vez que estamos pregando em Romanos capítulo 8. Lembrando a vocês que abordamos os textos anteriores, a semana próxima passada, eu tenho que explicar, a semana próxima passada nós estivemos abordando Romanos capítulo 8, e o texto que nós utilizamos, ou seja, não foi possível por problemas técnicos, as pessoas não escutaram em casa e não participaram, não chegou no YouTube o texto e as pessoas não participaram conosco. Então nós havíamos abordado Romanos capítulo 8, versos 12 até o versículo 30.
Romanos capítulo 8, 12 a 30 é o que nós abordamos, 18 a 30, é o que nós abordamos a semana passada. A primeira mensagem de Romanos, há 15 dias passados, há 2 semanas antepassadas, abordamos Romanos capítulo 8, versos 1 a 17. A semana próxima passada, abordamos Romanos capítulo 8, 18 a 30. E esse texto, as pessoas não participaram. Em casa, os internautas não puderam acompanhar por alguns problemas mecânicos, por alguns problemas técnicos, né? Mas por isso que eu vou fazer como se diz em inglês, um overview. Vou fazer uma visão panorâmica, ainda que breve, ainda que lacônica, ainda que bem sucinta, do que nós conversamos a semana passada, porque as pessoas não viram a semana passada que nós tratamos, de forma que eu vou falar alguma coisa, mesmo porque a semana passada nós não abordamos todo o assunto. O tempo não foi possível, eu não quis me delongar muito, não quis ser exaustivo, nem prolixo, de forma que chegou a um certo ponto, eu disse, aqui está bem, a semana que vem, pela graça de Deus, assim sequenciaremos. De forma que agradecemos aos irmãos que aqui estão nesta noite, e louvamos a Deus pelos internautas, por aqueles que estão nos escutando, e desejando, e augurando, e anelando sobre a sua vida, as mais profusas, as mais copiosas, as mais sobejas, as mais abundantes bênçãos de Deus. É o que nós anelamos para você em casa, você que está em contato conosco. O propósito não é simplesmente que você me ouça. É claro que eu conheço muito bem a Bíblia Sagrada, né, mesmo porque também sou doutor nesta área da teologia, mas o propósito é que você escute a palavra de Deus. Eu estou tentando ser o máximo possível fiel às Escrituras Sagradas, e eu tento ser na minha vida cristã, e de expor a palavra de Deus tal como de fato a palavra de Deus o é. Com certeza você não está ouvindo heresia alguma de minha parte. Tudo que tenho feito, eu tenho procurado fazer em consonância com a palavra de Deus, e procurando ser um bom intérprete das Escrituras Sagradas, visto mesmo porque eu creio que a Bíblia Sagrada é a nossa única regra de fé e prática, e creio na infalibilidade das Escrituras Sagradas, na inerrância das Escrituras Sagradas. Então, partindo desses axiomas e dessas realidades iniludíveis, é que expomos a palavra de Deus. Estamos expondo a palavra de Deus na carta aos Romanos, na missiva do apóstolo São Paulo aos Romanos. É um dos textos mais belos da Bíblia. Os grandes teólogos do passado, como Lutero e Calvino, e os grandes reformadores, como os puritanos que os sequenciaram, criam piamente que a carta aos Romanos é o texto mais doutrinal do Novo Testamento. Lutero chegava a dizer que se nós não tivéssemos a Bíblia, mas tivéssemos tão somente a carta aos Romanos, já tínhamos completamente a compreensão do plano de Deus para as nossas vidas e para a vida do seu povo e para a vida da igreja. Tamanha a relevância para o grande teólogo, para o grande reformador Lutero, a sua compreensão da carta aos Romanos. Nós falamos para vocês que a carta aos Romanos, Paulo, principalmente Paulo, é um crescente. Paulo foi escolhido por Deus de forma tão maravilhosa, tão bela, tão sublime. Vocês conhecem bem a Bíblia Sagrada, eu parto dessa premissa, e vocês lembram bem como aconteceu a conversão de Paulo, a experiência conversionista de Paulo no caminho de Damasco. E depois, quando Paulo chega a Damasco, Paulo chega sem ver, Paulo está cego, e Deus fala para Ananias, que era um discípulo de Jesus Cristo, que residia em Damasco, que ele fosse na rua chamada direita e impusesse as mãos sobre um jovem chamado Saulo. E Ananias disse que não iria lá. Senhor, não vou lá, porque eu tenho ouvido falar deste homem chamado Saulo, quanto ele perseguiu a tua igreja em Jerusalém, quanto eles têm aprisionado e confinado. Eu não vou encontrar este homem, ele é um perseguidor da igreja. E o Senhor falou para Ananias: você vai e impõe as mãos sobre ele, porque ele é um vaso escolhido desde os tempos eternos. Ele é um vaso escolhido por mim para evangelizar e para proclamar e para preconizar o evangelho aos gentios. E diante de autoridades e reis, ele falará do meu nome. E eu vou mostrar o quanto ele também deve sofrer por causa do meu nome. E Ananias foi e impôs as mãos sobre ele, e veja que ministério glorioso.
Muitas vezes nós abençoamos pessoas que vão se tornar mais notórias e célebres do que nós. Muitas vezes abençoamos pessoas que vão ter mais importância no plano de Deus do que nós. Que coisa gloriosa isso. Ananias impôs as mãos sobre Paulo. Ele não sabia o plano que Deus tinha para a vida de Paulo. Paulo tornou-se o maior teólogo do cristianismo, o maior intérprete do cristianismo. E, com certeza, o apóstolo dos gentios. Quantas pessoas conheceram o evangelho através do apóstolo São Paulo? Além de ser um grande teólogo e intérprete, foi o mais prolífero escritor do Novo Testamento. Escreveu 13 missivas, 13 cartas. De modo que grande parte da compreensão cristã que temos, da mensagem cristã, advém dos ensinos paulinos. Essa é a razão porque é importante estudar as cartas do apóstolo São Paulo. Via de regra, o cristianismo hoje peca por uma razão. As pessoas estão acostumadas com um cristianismo muito light. As pessoas estão deploravelmente levando o cristianismo a uma visão quase muito minimalista. O evangelho tem se apequenado tanto. As pessoas já não conhecem o evangelho como dantes, como seus pais, como seus progenitores os conheceram, como as gerações passadas conheceram. E parece que cada geração que passa, o evangelho se torna cada vez mais pusilânime, tênue e frágil. Haja vista quantas heresias têm surgido no cristianismo. E eu ouço tantas coisas que muitas vezes escuto, que eu digo, mas será possível alguém ensinando isso? E como é que alguém ainda acompanha esses pregadores que estão ensinando heresias? Sabe por que os seguem? Porque as pessoas já não mais conhecem o evangelho, já não mais conhecem a palavra de Deus. E para uma geração que não conhece a palavra de Deus, torna-se muito fácil enredá-las em heresias e conduzi-las para caminhos que não são caminhos de Deus. Por isso você precisa conhecer a Bíblia Sagrada. O Senhor Jesus disse para os seus discípulos: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então, se você conhece bem a Bíblia, se você é versado nas Escrituras, se você conhece bem a palavra de Deus, dificilmente alguém vai enganar você e você vai seguir quaisquer caminhos heréticos. Essa é a razão porque você precisa conhecer bem as Escrituras Sagradas. Como disse a vocês, a compreensão de Paulo na carta aos Romanos é uma compreensão de um crescente. Paulo, como disse, Paulo conhecia bem a palavra de Deus. Paulo era o doutor da lei. Além disso, Paulo era um homem de Deus piedoso, que certamente conhecia bem a volição divina, a vontade divina para a sua vida. E Paulo escreve para uma cidade que era o berço da cultura e da erudição, das leis, que era o povo de Roma. E Paulo começa falando sobre a natureza humana. Em Romanos capítulo 1 a 3, Paulo trata muito bem da doutrina da hamartologia. Hamartologia é a doutrina do pecado. Hamartos significa pecado. Hamartolos, pecador. Hamartologia é a área da teologia que estuda a doutrina do pecado. E Paulo trata da hamartologia, da doutrina do pecado, até o capítulo 3. Ele fala que os homens pecaram contra Deus e carecem da glória de Deus. Pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. Paulo diz isso em Romanos 3:23. Depois ele diz também em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A partir do capítulo 3, Paulo começa a tratar sobre a doutrina da justificação pela fé. Justificados, pois, mediante a fé, temos... No capítulo 4, Paulo usa como paradigma da fé e exemplo para a cristandade o exemplo de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Capítulos 6 e 7, o apóstolo Paulo fala da batalha espiritual do crente, na nova vida cristã, na sua batalha entre a carne e o espírito. E no capítulo 8, Paulo começa a tratar de doutrinas gloriosas. Até o capítulo 7, Paulo muito raramente mencionou a palavra Espírito Santo. Não é que Paulo não seja um teólogo do Espírito Santo. Grande parte da nossa pneumatologia é a doutrina do Espírito Santo, não é? Então, a pneumatologia é a área da teologia sistemática que trata do Espírito Santo. Então, Paulo escreveu muito nessa área. Grande parte da pneumatologia cristã baseia-se nos ensinos paulinos, nos ensinos do apóstolo São Paulo. Mas Paulo pouco fala do Espírito Santo em Romanos capítulo 1 até o capítulo 7. Mas quando chega o capítulo 8, só no capítulo 8, Paulo faz menção 19 vezes do Espírito Santo.
mostrando assim que ele está começando agora uma nova ênfase da sua teologia em Romanos capítulo 8. E o capítulo 8 começa com uma grande promessa. O capítulo 8 abre como clímax para a teologia, com uma grande promessa, uma auspiciosa promessa para o cristão. Agora, pois, diz Paulo, agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Paulo tratou da lei, aqueles que tentavam agradar a Deus através da lei mosaica, aqueles que tentavam justificar-se diante de Deus através da obediência à lei. E Paulo mostra que isso é ineficaz, que esse não é o caminho, que o caminho é o caminho da graça. E Paulo agora diz, agora, pois, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Paulo não disse que não há condenação para aqueles que estão na igreja. Paulo não disse que não há condenação para aqueles que estão na religião. Paulo não disse que não há condenação para os moralistas e religiosos. Paulo disse que não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Porque alguém pode estar na igreja e não está em Cristo. Alguém pode estar na instituição e não está em Cristo. Alguém pode ser moralista e não está em Cristo. Os fariseus eram moralistas, eram muito moralistas. E Jesus disse que eles não ganharam o céu por isso. Lembra você daquele homem que foi orar no templo? E ele chegou a orar e dizer que era melhor do que os demais homens, porque ele guardava os mandamentos. E ele disse que era até mesmo melhor do que o publicano que estava orando próximo dele. E Jesus disse que ele voltou para a sua casa condenado, porque aquele que se exalta a si mesmo será humilhado, e quem se humilha será exaltado, disse Jesus. O fariseu era alguém muito moralista, mas a palavra de Deus diz que as nossas melhores justiças são para Deus trapo de imundícia. Isaías capítulo 64, versículo 6. Então a única maneira de agradar a Deus é levar uma vida debaixo da graça, sob a tutela, sob a chancela da graça de Deus. Por isso que é importante entender isso. E agora em Cristo não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Você está em Cristo, meu querido, minha querida, que aqui está presente nesta noite, você internauta, se você está em Cristo, não há condenação. Não há tribunal humano, nenhum tipo de tribunal que possa conduzi-lo, e nós vamos ver isso hoje com detalhes, quando Paulo diz, quem nos acusará? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem os condenará? Então nós vamos levantar hoje, suscitar 4 questões paulinas, as quais Paulo levanta e ele soergue as questões, porque ele sabe que ninguém vai debater aquelas questões, ninguém vai ter a capacidade de arguir com Paulo naquelas questões que vamos ver hoje à noite, a partir do capítulo 8, 31 a 39. Então no capítulo, a semana próxima passada, mesmo por sugestão de um querido irmão amigo, ele falou, pastor, já que ninguém escutou sua mensagem da semana passada, faça uma concisão e fale em poucas palavras. Então, a semana passada nós tratamos da doutrina do Espírito Santo, e a relevância, a importância do Espírito Santo para ratificar no seu coração de que você é de Deus. O apóstolo São Paulo diz que o Espírito Santo confirma com o nosso espírito de que somos de fato filhos de Deus. E o Espírito Santo nos ensina a confiar em Deus, a depositar em Deus nossa confiança. O Espírito Santo intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E Paulo usa a palavra grega para inexprimíveis, que significa com gemidos que não se pode expressar em palavras. Quantas vezes você está em situações tão adversas, tão procelosas, passando tantas vicissitudes na vida, que nem se consegue balbuciar uma oração, e naqueles momentos o Espírito Santo intervém por você. Ele intercede por você sobremaneira. Sobremaneira significa com maneira intensa. Ele intercede por você diante de Deus com gemidos inexprimíveis. Que coisa gloriosa. Então a partir daqui nós vamos ver, eu quero abordar, porque na semana passada nós paramos aqui e não deu tempo a explicar. Então Romanos capítulo 8, versos 20, 28, 29 e 30, Paulo trata uma coisa muito interessante. Lembra vocês do versículo 28, Paulo diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo diz todas as coisas daqueles que vão para a igreja, daqueles que visitam a igreja. Paulo diz daqueles que amam a Deus. Se você está na igreja e ama a Deus, que bênção, que glória a Deus por isso, né? Praise the Lord for that. Mas é importante entender, Paulo está dizendo, sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Porque Jesus diz, quem me ama guardará os meus mandamentos. Então se alguém ama,
É interessante uma frase célebre de Santo Agostinho, que ele diz: ama a Deus e faze o que quiseres. Santo Agostinho não está pregando a libertinagem. Quando ele diz que ama a Deus e faz o que quiseres, é porque quem ama a Deus, o que vai fazer, vai estar de acordo, em consonância com a vontade de Deus. Ama a Deus e faz o que quiseres. Porque se você ama a Deus, certamente vai cumprir a vontade dEle, os preceitos de Deus. Então, como é importante isso? Então, aqui estamos no capítulo 8, versículos 29 e 30. O que é que o apóstolo São Paulo diz? Aqui Paulo vai começar a tratar de assuntos queridos. Eu sei que não é consenso entre as igrejas evangélicas a doutrina da predestinação, mas com certeza eu digo a você, não por ser presbiteriano, eu tinha origem nas Assembleias de Deus, na minha vida cristã, no começo da minha vida cristã, meus primeiros passos aconteceram nas Assembleias de Deus, mas em quaisquer denominações que eu tivesse, eu diria a você, com um coração sincero, com um coração humilde e piedoso, eu haveria de crer na doutrina da predestinação. Sabe por quê? Porque essa doutrina não é presbiteriana, não é dos reformadores, essa doutrina é do Novo Testamento, que não tem nada a ver, deploravelmente, algumas religiões e até alguns líderes religiosos identificam essa doutrina como doutrina calvinista. Não é. Calvino é que foi feliz em seguir essa doutrina, porque essa doutrina é bíblica, neotestamentária, veterotestamentária, é a doutrina bíblica, que vem desde Gênesis a Apocalipse. É impossível tratar desse assunto com vocês em 30 minutos. Esse é um assunto para tratar em meses. A doutrina da predestinação, quando é tratada no seminário, é um semestre todo para tratar só desta doutrina. Então não há como eu fazer aqui uma concisão, uma laconização de 15, 20, 30 minutos falar para vocês da doutrina da predestinação, né? Mas é isso que Paulo trata justamente aqui, né? Ele começa aqui, vejam que Paulo não tratou da doutrina da predestinação no primeiro capítulo. Paulo foi preparando os cristãos de Roma para chegar ao clímax da sua teologia. E ele diz então aqui, a partir do versículo 29, porquanto os que de antemão conheceu, nós vamos chegar lá, tá bom? Tudo que estou falando até aqui é só a guisa de introdução. Então, se você quiser abrir sua Bíblia, pode abrir. Romanos capítulo 8, versículos 29 e 30. Vejamos o que o apóstolo São Paulo diz para nós nesse texto aludido. Romanos 8, seria até bom, de bom alvitre, de bom conselho, que quando eu estiver expondo a palavra de Deus, você que esteja com a Bíblia aberta. Porquanto aos que de antemão conheceu, aqueles que Deus conheceu na eternidade, Deus conheceu desde a eternidade, porquanto aos que de antemão Deus teve conhecimento, na sua onisciência, Deus sabia, Deus sabe todas as coisas, portanto, aos que de antemão Deus conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Vejamos os 5 passos. Aqueles que Deus de antemão conheceu. É a palavra grega prorizou, que significa conhecer antes do nascimento. Então, aqueles que Deus de antemão conheceu antes do nascimento, Deus os predestinou. E aqueles que Deus predestinou, a esses também chamou. O chamamento é no tempo, a predestinação é na eternidade, no tempo de Deus, no kairos de Deus. Mas o chamamento vai acontecer no pleroma de Deus. Pleroma quer dizer no tempo aprazado. Paulo usa essa palavra 17 vezes no Novo Testamento. Pleroma significa tempo pleno, tempo certo, tempo aprazado. É uma palavra mais rica do que a palavra kairos. Então, vejamos o que o apóstolo São Paulo está dizendo. Aqueles que Deus predestinou na eternidade, a esses também chamou. Mas o chamamento não aconteceu na eternidade, aconteceu no seu tempo. Você acha que foi por acaso que o Senhor passou às margens do mar da Galileia e disse para Pedro e seu irmão André: deixa a rede e segue-me? A Tiago e João, filho de Zebedeu: deixa o seu pai e sua rede e segue-me. E eles prontamente deixaram tudo e seguiram. Alguém vai fazer isso racionalmente, logicamente, cartesianamente? Alguém vai dizer que isso é louco. Vai deixar tudo em um dado momento seguir alguém que você nem conhece? Seguiram porque o Espírito Santo já havia movido seus corações
para esse propósito. Quando alguém diz na igreja, eu aceitei Jesus, eu levantei a mão. Você não aceitou Jesus, você foi aceito por Ele. A conversão é obra plena e pura e única do Espírito Santo. Quando você levantou a mão, esse agir de levantar a mão, já foi uma ação do Espírito Santo em sua vida. Porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ninguém convence a si mesmo. Ninguém tem a capacidade de persuasão pessoal de convencer a si mesmo. Veja aí os AAs da vida, os alcoólicos anônimos. Tantas vezes já quis mudar, deixar de ser alcoólatra, não deixa. Quantas vezes tem gente aí que diz, eu sou adicto, já tentei deixar as drogas, não deixo. É claro que não vai deixar. Ele é escravo. A menos que o Senhor Jesus o liberte ou alforrie, ele jamais vai mudar. Só Deus poderá mudar o ser humano. Então, aqueles que Deus predestinou, a esse chamou. E aqueles que Deus chama, a vocação é eficaz. A chamada é irresistível. Chega um dado momento que você diz, e eu não pude resistir à palavra de Deus. Milhares de pessoas tiveram experiência de conversão com o pastor Billy Graham, em estádios, lugares assim, estádios de futebol, em grandes campanhas evangelísticas. Mas aqueles que tiveram experiência com Cristo, tiveram porque o Espírito Santo se moveu a isso. Atos capítulo 13, versículo 48 diz, ouvindo a palavra de Paulo, regozijaram-se e creram aqueles que haviam sido destinados para a vida eterna. Quem foi que creu? Os que haviam sido destinados para a vida eterna. Eis que diz em Atos 13, 48. Os gentios, ouvindo a palavra de Paulo, regozijaram-se e creram todos aqueles que haviam sido destinados para a vida eterna. Que coisa gloriosa entender isso. Então, aos que Deus predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses Deus justificou. Aos que justificou pelo seu sangue, pelo sangue de Cristo no Calvário, a esses Deus glorificou. Primeiro você é um predestinado, depois chamado, depois justificado e por fim glorificado. Mas vamos ver agora a razão. Por que Deus te escolheu? Porque você usa o Hugo Boss? Porque você usa Chanel número 5, Paco Rabanne, 1 Million? Porque você usa Fahrenheit? Por que Deus chamou você? Porque você é uma bela criatura? Nada disso. Deus te chamou porque Deus decidiu te amar desde toda a eternidade. Não há nada em você que conduziu a Deus, que moveu o coração de Deus para te escolher. É maravilhoso você entender isso. O amor de Deus é a fonte da eleição, é a fonte da escolha divina. Na língua hebraica, o verbo conhecer expressa muito mais do que uma mera cognição intelectual. Ele denota um relacionamento pessoal de cuidado e afeição. Quando se diz que ele conhecia, que Deus conhecia os filhos de Israel no deserto, isso significa que ele cuidava e se preocupava com eles. Isso se encaixa com a grande declaração de Moisés: não vos teve, ó Israel, não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fostes mais numerosos do que qualquer povo, mas porque o Senhor vos amava. Havia povos mais numerosos do que Israel, havia povos mais poderosos. Israel nunca foi um império. Houve tantos impérios, subiram e passaram com a história. Império Babilônico, Império Macedônico com Alexandre Magno, o grande Alexandre Magno, Império Persa, Império Medo-Persa, Império Romano, o Sacro Império Germânico, que começou no século VIII com Carlos Magno. Mas Deus não escolheu esses grandes impérios. Deus escolheu uma pequena nação, a nação de Israel. Não vos escolheu o Senhor, ó Israel, porque vocês fossem um império, fossem um grande povo, porque conquistassem muitas terras, muitos reinos. O Senhor não te escolheu por isso, porque fosseis mais numerosos do que os demais povos, porque vocês não eram. Vocês eram um pequeno povo, mas o Senhor vos escolheu porque o Senhor vos amava. Então essa é a razão inarredável, iniludível, porque você está aqui hoje à noite, porque Deus te escolheu. Se você imaginar isso, entre milhares de opções, Deus tinha de escolher pessoas, Deus escolheu você. É você dizer: Senhor, Senhor, não tenho palavras para expressar minha gratidão.
porque o Senhor me escolheu. O Senhor me escolheu porque o Senhor me amou. A palavra de Deus diz isso. Vamos ler a partir da semana que vem. Nós vamos tratar da doutrina da predestinação por algumas semanas. Porque capítulo 9, Romanos, capítulo 9 até o capítulo 11, Paulo só trata da doutrina da predestinação. São 3 capítulos dedicados somente à doutrina da eleição, da soberania de Deus. Então nós vamos nos ater com mais detalhes, com escrutínio minucioso, a partir da semana que vem. Hoje é simplesmente uma ocasião para uma pequena degustação teológica. Tá bom? Para um pequeno acepip teológico. Na semana que vem nós vamos tratar com mais detalhes. Então, a única fonte da eleição e predestinação é o amor de Deus. Amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. Você não ama a Deus porque você decidiu amá-lo. Amamos ao Senhor porque Ele nos amou primeiro. Não foste vós que me escolheste, fui eu que vos escolhi, disse Jesus. Em João capítulo 15. Vamos ver também? Vamos, eu gosto de participação. Gosto muito de participação. Seu nome? Jorge, vem aqui, Jorge. Eu vou fazer o seguinte hoje. Escolhi algumas pessoas para participar. Vem aqui. Lê esse texto para a gente. Bom, isso é muito bom. Para os internautas pensarem que eu estou sozinho. Alguém perguntou a mim em certa ocasião: pastor, é um solilóquio? Santo Agostinho tem um livro chamado Solilóquio, que significa diálogo da alma consigo mesma. Não é um solilóquio, não estou sozinho aqui. É claro que estou aqui com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas há outras pessoas também aqui presentes na igreja. Também os predestinou, Romanos 8, 29. Segundo aqueles que Deus de antemão conheceu, ou que amou de antemão, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. O verbo predestinou é uma tradução do termo grego proorizo, que significa decidiu de antemão, como se vê em Atos 4, 28. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. É, pois, evidente que o processo de tornar-se um cristão implica uma decisão. Antes de ser nossa, foi uma decisão de Deus em escolhê-los. Efésios 1, 3 a 11. Muito obrigado. Estava comentando com o presbítero Luiz, que ficou mais tecnológico, mas a qualidade caiu. O texto não dá para ler. Vocês escutam bem, mas quem está aqui dentro da igreja, a tela ali não dá para vocês lerem. Aquela antiga tela dava para ler de forma mais legível, né? Ele leu bem porque está lendo no computador, porque se fosse ler ali não seria possível. Então, queridos, também os predestinou. Está vendo? Fizeram, e a compreensão, e olha que compreensão tinha o colégio apostólico. O colégio apostólico entendeu que o que aconteceu com Jesus no Calvário, aconteceu por quê? O que é que diz Atos 4, 28? Fizeram tudo o que o teu poder e a tua vontade havia decidido de antemão que acontecesse. Você acha que Pôncio Pilatos entrou no credo apostólico por acaso? O que é que foi escrito no credo apostólico? Século III depois de Jesus. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, foi crucificado, morto, sepultado. Foi o quê? Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Escreveu os cristãos no terceiro século. Já estava escrito desde toda a eternidade que Jesus seria julgado por Pôncio Pilatos. Pilatos não foi uma coisa acidental, não. Estava no plano de Deus. Até o lavar as mãos de Pilatos estava nos planos de Deus. Nada acontece sem estar nos planos de Deus. Eu lembro que quando aconteceu o tsunami na Indonésia, que ceifou 200 mil pessoas, um certo pastor, no Brasil até bem conhecido, colocou lá no seu blog que o tsunami aconteceu porque Deus não sabia que ia acontecer. Aconteceu porque Deus não previu. É claro que esse pastor não está me escutando, mas eu quero falar que o que ele disse é uma profundíssima heresia. É impossível acontecer algo que Deus não tenha previsto.
é possível acontecer algo que fuja do controle de Deus. Ele é o Senhor da história, das nações, do universo. Não cai uma folha sequer de uma árvore sem um consentimento, sem a anuência, sem um assentimento do Todo-Poderoso. Jesus disse que nem um cabelo sequer cai. O que é um cabelo? Nem sequer um cabelo cai de sua cabeça sem um consentimento do meu Pai, disse Jesus. Logo é impossível acontecer algo em sua vida que Deus não tenha conhecimento ou que Deus não tenha um controle disso. E tudo vai combinar. Estamos vivendo entre o já e o ainda não da teologia. Já estou salvo, mas não estou ainda no paraíso. Você tem um galardão, mas não se apropriou dele ainda. Você vai ter o corpo da ressurreição, mas ainda não recebeu o corpo da ressurreição. Então, entre as promessas e a realização delas, vivemos nós hoje na teologia, que a teologia chama de entre o já e o ainda não. Entre o já e o ainda não, tudo está debaixo do controle de Deus. Escolhidos desde os tempos eternos. Que bênção, eu queria que ficasse tão claro ali. Vocês estão sendo prejudicados porque eu preparei com tanto carinho aqui e não dá para ler legivelmente, né? Escolhidos desde os tempos eternos. Eu creio que vou poupar vocês de ler. Tá certo? A escolha soberana de Deus é o próximo slide. Escolhidos desde os tempos eternos. Estou mencionando isso porque eles estão mudando lá. Está tudo ok? Escolhidos desde os tempos eternos. A escolha soberana e graciosa de Deus já existia antes da criação do mundo e antes do princípio das eras. O mérito humano tem de ser excluído. A predestinação é um ato espontâneo de Deus que escolhe e preordena desde toda a eternidade todas as suas obras. Não fostes vós que me escolhestes, eu vos escolhi, disse Jesus, em João 15, versículo 16. E creram os que haviam sido destinados para quê? Para a vida eterna. Quem foi que creu? Os que haviam sido destinados, priorizou, os que haviam sido predestinados para a vida eterna. Atos 13, versículo 48. Ninguém pode vir a mim, disse Jesus, se pelo Pai não lhe for concedido. Se alguém veio para Cristo, teve experiência de conversão, ele veio porque o Pai permitiu. Ninguém pode vir a mim, disse Jesus, se o Pai não permitir. Ninguém poderá vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Que coisa gloriosa, tremendo, fantástica, emblemática. Ninguém vai a Deus ninguém vai a Jesus se o Pai não o trouxer. Por isso Jesus falou tão pertinentemente, categoricamente, incisivamente, as ovelhas que o Pai me deu. Jesus não falou que a igreja deu, as ovelhas que a igreja deu, que a instituição deu. Jesus disse, as ovelhas que o Pai me deu, ninguém as arrebatará da minha mão. Aí você vai ver gente que esteve na igreja quase um século, desapareceu, sumiu, foi abduzido, morreu na incredulidade. Aí você diz, fulano chegou até a ser presbítero e foi para a igreja tal. Fulano foi diácono e hoje está não sei aonde, não tem mais compromisso com Deus. Sabe por quê? O fato de ter cargos na igreja, o fato de ter relevância na igreja com Constituição, não significa necessariamente que essa pessoa seja nascida de novo, ou seja um salvo. Nem todos que fazem parte da igreja são pessoas salvas. O Dr. John Stott dizia que cerca de 70% dos membros da igreja são nascidos de novo. No mundo todo, né? Da igreja cristã. 70%, no máximo 70% são pessoas nascidas de novo. Born again, como diz em inglês. Tiveram experiência de novo nascimento. Muitas pessoas que moram nos Estados Unidos, morei lá vários anos. Muitas pessoas que vivem nos Estados Unidos, na Europa, muitas vezes são cristãos com uma questão cultural. Eu nasci na igreja batista, eu sou batista, nunca entrou na igreja. Sou presbiteriano, mas nunca fui lá, em toda a minha vida. Sou avô no Thanksgiving Day.
Dia Nacional da Ação de Graça. O indivíduo nasce na Holanda e vai dizer que é protestante. Nunca foi na igreja. Na Escandinávia toda também. Noruega, Dinamarca, Finlândia, Islândia, Suécia. Vai perguntar a um sueco lá, um dinamarquês, ele vai dizer que é luterano. Ele nunca entrou na igreja luterana, tem 200 anos lá. É uma pessoa que nunca entrou, por várias décadas, nunca entrou na igreja. Mas ele vai dizer que é protestante. Então, o Senhor não vai salvar aqueles culturalmente chamados religiosos. A experiência cristã é uma caminhada entre você e Deus. Se alguém quer seguir Jesus, tome a sua cruz e siga-me, disse Jesus, em João 16, versículo 24. Vamos para o próximo, então. Vamos para o próximo slide. A predestinação é obra unicamente de Deus. Este ensino não pode ser minimizado. Nem a Escritura, nem a experiência nos autoriza a fazê-lo. Se apelarmos para a Escritura, veremos que no decorrer de todo o Antigo Testamento se reconhece ser Israel a única nação na terra, a quem Deus decidiu resgatar para o seu povo, escolhido para ser sua propriedade peculiar. Em todo o Novo Testamento se admite que os seres humanos são por natureza cegos, surdos e mortos. Efésios 2:3, Deus nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Pode algum morto tomar decisão? Pode alguém que está morto voltar a viver? Não. A não ser que um poder soberano se aposte desta vida, ou faça uma mudança profunda. É o que aconteceu com nossas vidas. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados quando Deus nos deu vida em Jesus Cristo, de forma que sua conversão é impossível, a menos que Deus lhe dê vista, audição e vida. Aos que predestinou, a esses também chamou. Vamos agora para a terceira afirmação de Paulo. Aos que predestinou, Deus também chamou. O chamado de Deus é a aplicação histórica da sua predestinação eterna. Seu chamado chega às pessoas por meio do Evangelho. Aí você vai dizer, mas por que eu tenho que pregar o Evangelho? O mesmo Paulo que tratou com tanta pertinência da doutrina da predestinação é o mesmo Paulo que fez as 3 grandes viagens missionárias por todo o Império Romano. Sabe por quê? Porque eu não sei quem são os eleitos de Deus. E a fé vem pelo ouvir, e ouvindo a palavra de Deus. Quando esse Evangelho é anunciado a essas pessoas com poder, e elas respondem, aí é que se sabe aqueles a quem Deus escolheu. Assim a evangelização, longe de se tornar supérflua em virtude da predestinação de Deus, é indispensável, pois é através da evangelização, exatamente ela, a evangelização, o meio proporcionado por Deus para que o seu chamado chegue às pessoas e desperte sua fé. Vamos para o próximo slide. E aos que chamou, a esses também justificou. Em quarto lugar, aos que também justificou. Quando Deus predestina alguém, chama e justifica. E aqueles que Deus justificou pelo sangue de Jesus, não há ninguém que condene. Deus não te fez justo, Deus te declarou justo. Isso é uma coisa linda da teologia, que isso é uma coisa maravilhosa, emblemática, profunda. Você não é justo. Não há um justo sequer, a palavra de Deus diz. Romanos capítulo 3, não há um justo sequer, não há um justo sequer. Não há quem faça o bem, não há quem faça somente o bem em sua vida. Você não é justo, Deus te declarou justo pelo sangue de Jesus Cristo. Toda a exigência de Deus da lei que o condenava, Jesus foi a oferta perfeita para resgatar a sua alma. Jesus nunca foi um mártir. Eu já ouvi músicas cristãs cantando que Jesus foi mártir. Jesus não foi mártir. Mártir é quem morre por uma causa. Jesus morreu para salvar aqueles a quem Deus escolheu. Ele não morreu por uma causa, morreu pelos eleitos. Morreu por aqueles que haveriam de ser selados como filhos de Deus. Jesus não foi mártir, ele foi a oferta perfeita para o sacrifício. É totalmente diferente. O chamado efetivo de Deus capacita aqueles que o ouvem a crer. E aqueles que creem são justificados pela fé. A justificação pela fé é um assunto dominante nesta carta de Paulo. A justificação, muito mais do que simples perdão, absolvição e aceitação, é uma declaração de que nós agora somos declarados justos diante de Deus, pois Ele nos conferiu o status de justos. Trata-se da justiça do próprio Cristo, atribuída aos escolhidos de Deus. É em Cristo que somos
que fomos justificados. O próximo, então. Estou terminando a introdução. Gente, como é lindo esse assunto. Porque estou na introdução do assunto de hoje. Então, porque esses slides ficaram da semana passada, que não foi estudado, o tempo não permitiu. Então eu tive que abordar para vocês, estou abordando Romanos capítulo 8, versículos 29 a 30, que não foi abordado na semana passada, mas estou terminando. E é assunto importante, muito importante, querido, mas esse assunto é importante, relevantíssimo para a minha vida, para a sua vida. Essa doutrina é a doutrina de consolação. Você saber que você é um escolhido de Deus, é um predestinado de Deus desde os tempos eternos, é uma predestinada, é uma escolhida do Senhor. É de você louvar, glorificar, enaltecer a Deus. Senhor, muito obrigado, não tenho palavras para expressar a minha gratidão eterna por ter sido escolhido por Deus para ser teu filho, teu servo, desde os tempos eternos. Glorifique a Deus por isso, porque isso é uma bênção que a igreja não dá, isso é uma bênção que a instituição não dá. Eu estava lendo, morei vários anos, eu e minha esposa, minha família, no Mississippi, no sul dos Estados Unidos. E para quem sabe a história, o estado de Mississippi foi um dos estados que mais perseguiu os negros no sul dos Estados Unidos. Foi lá que nasceu a Ku Klux Klan. E muitos deles da Ku Klux Klan eram religiosos e protestantes. E eu li certa feita que um jovem negro tentou entrar na igreja batista. Fez tudo para ser membro da igreja. Ele fez parte da classe de catequese, catecúmenos, a classe de novos, o pastor preparou muito bem todas as perguntas, ele sabia tudo, a história dos batistas, a história da teologia, sabia tudo. Chegou no dia do batismo, o pastor não quis recebê-lo, que era uma comunidade de brancos, não quis recebê-lo, e ele foi chorar lá fora. As igrejas lá têm aquelas escadarias bonitas, tem a maioria das igrejas tem aquelas escadarias bonitas para entrar, e tem aqueles pilares na frente da igreja. Isso é muito comum em templos nos Estados Unidos, especialmente no sul. Tem aqueles pilares grandes, parece um templo romano, construção romana, construção greco-romana. Ele estava chorando nas escadarias da igreja. E a história conta que ele teve uma visão, naquele momento, enquanto chorava, naquele dia, que não quiseram recebê-lo. Ele chorando, ele escutou uma voz interior do Espírito Santo do seu coração: meu filho, por que você está chorando? Ele disse: eu estou chorando porque eu queria tanto ser membro dessa igreja, e eu não consegui. Tanto que eu quis entrar nessa igreja. E a voz do Espírito Santo falou para ele: não chore, porque eu também há muito tempo que eu tento entrar aí e não consigo. Então a gente que está na igreja, que não está lá acima. Como é importante você entender isso. Todo o plano salvífico de Deus é um plano eterno, que não tem nada a ver com a religião, com a denominação. Essa doutrina não tem nada a ver com a igreja presbiteriana. É uma doutrina neotestamentária, bíblica, cristã, divina. Que coisa gloriosa entender isso. A coisa ruim do crente é quando você lê a Bíblia já com pressupostos. Ah, não vou ler isso não, porque isso não é da minha denominação. Ah, não vou ler isso não, porque tal denominação defende. Meu amigo, você não pode ler a Bíblia com pressupostos. Tem que ler a Bíblia com um coração suave, terno, deixando o Espírito Santo norteie a sua vida. E dirija a sua compreensão do texto também. Vamos então? Quinto, aqueles que Deus justificou, também glorificou. Paulo usou o verbo glorificar. Trata-se da glória de Deus, a manifestação do seu esplendor, a glória da qual os pecadores estão destituídos. Aquela glória que você está destituída, totalmente distante dela. Você lembra? Só Adão compreendeu a glória de Deus antes do pecado. Ainda que por um pouco tempo, ele desfrutou da glória de Deus. Mas depois que ele pecou, foi expulso do paraíso, ele perdeu a bênção de estar debaixo da glória de Deus. Mas essa glória agora lhe é conferida em Jesus Cristo. Jesus diz em João capítulo 17, na oração sacerdotal: Pai, a minha vontade é que onde eu estejam também aqueles que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste desde os tempos eternos. Qual é a vontade, qual é a volição de Deus? Qual é a volição de Jesus? Volição é a expressão latina para vontade. Qual é a volição de Cristo? A volição de Cristo é que onde Ele esteja, lá nos céus, estejam também os seus filhos, os seus discípulos, que somos todos nós, estejam também com Ele. Para quê? Para que vejam a glória dEle. Para que vejam a minha glória, a glória que me conferiste, ó Pai, desde os tempos eternos.
Paulo diz isso. Eu estou sofrendo essas coisas, Romanos 8, 18. Eu estou sofrendo essas coisas, mas eu sei, diz ele, que eu sei que o sofrimento do tempo presente não são para comparar com a glória por vir a ser revelada em nós. Você já imaginou isso? A glória que te espera lá nos céus. Já imaginou a glória que te espera lá nos céus? Sabe o que eu fiquei pensando? Hoje à tarde esteve passando o jogo aí, Argentina e Brasil, e em um dado momento eu vi o jogador brasileiro Neymar entrando e com vários, como é que chama? Aqui como é que chama? Piercings, né? Vários piercings lá, e ou seja, sei lá, sem fazer juízo de valor. Eu fiquei imaginando a glória que as pessoas recebem das pessoas. As glórias humanas, essas glórias humanas fenecem, são passageiras, são transitórias, são efêmeras. Já pensou a glória celeste que te espera? Jesus disse que quando o pecador se arrepende, disse Jesus em Lucas capítulo 15, a festa nos céus. Já pensou? Festa, os anjos se alegram, você é motivo de regozijo angelical. Os anjos se regozijam com a sua vida. A Bíblia diz que aquele que salva uma alma, sábio é. Já imaginou isso? Pessoas passaram aqui batidas, que a humanidade nunca percebeu, são motivo de exultação na glória do celestial. Tem uma glória que jogadores de futebol jamais terão, que as pessoas importantes desta vida jamais terão. Receberão a coroa inacessível da glória. 1 Pedro 5, 4, Pedro diz que logo que o supremo pastor Jesus, o sumo pastor se manifestar, a palavra manifestação do grego é a palavra epifania, quando ele aparecer na sua segunda vinda, recebereis a imarcessível coroa da glória. O que é imarcessível? Não é inacessível, é imarcessível com M. Imarcessível significa imurchável. Recebereis a imurchável coroa da glória. Essa é a glória que Neymar não tem, Messi não tem, Cristiano Ronaldo não tem, mas você tem, que é a glória celeste que te espera. Que coisa maravilhosa. Se o cristão pensasse bem no que lhe espera e nas bênçãos que tem para a sua vida, era dele andar de joelho todo o tempo em gratidão, era de ter os joelhos calejados só de gratidão, dizer: Senhor, nada tenho a pedir, e só agradecendo. Vamos para os próximos slides. Eleitos para as boas obras. William Hendricks é um grande teólogo e grande comentarista, um dos melhores comentaristas do Novo Testamento no mundo. Já faleceu há vários anos, mas deixou como legado grandes obras teológicas. E ele diz o seguinte, gosto muito dele como comentarista do Novo Testamento. Segundo a Escritura, diz ele, no seu comentário aos Romanos, segundo a Escritura, até mesmo a fé é dom de Deus. Até mesmo as boas obras praticadas pelos crentes estão preparadas de antemão por Deus. Efésios 2:10 diz isso. Em sua própria vontade soberana, Deus estabeleceu o seu amor em determinados indivíduos. Muitos antes de nascerem, alegremente reconhecendo como seus, elegendo-os para a vida e glória eternas. Coisa maravilhosa isso. Já pensou o que o Senhor falou para o profeta Jeremias? Será que foi Jeremias que escolheu ser profeta? Quando já adulto, como jovem, vou ser profeta? Não. O Senhor falou para Jeremias capítulo 1, versículo 5, antes que você nascesse, Jeremias, antes que você fosse gerado na madre, no ventre de sua mãe, eu te escolhi como profeta para as nações. Jeremias não quis ser profeta, não. Eu não passo de uma criança, chama outro. Muitas vezes o escolhido não sabe que foi escolhido, e às vezes até mesmo contendo com Deus, com a sua chamada. Chama outro para ser profeta. O Senhor disse: não, é você mesmo. Eu te escolhi antes do ventre materno, eu te escolhi como profeta para as nações. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Nós somos escolhidos para as boas obras, porque somos feitura de Deus. Efésios 2:10. Somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Logo quando alguém, o nome desse jovem, seu nome? Conhece seu nome? Sim, Alex. Logo quando Alex faz uma boa ação, uma boa atitude, ele está fazendo porque Deus já o escolheu para fazer aquilo. Aquela boa ação não foi somente ele, foi o Espírito Santo que o motivou e
e o conduziu a fazer aquela boa ação. Nós somos criados por Deus, escolhidos por Deus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. No livro de Tito, o apóstolo São Paulo diz, em Tito capítulo 3, porque Deus escolheu um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Logo descubra, você pode perceber às vezes, muitas vezes, quem é o eleito. Tem crente que tem uma vida infrutífera. Tem cristão que mesmo no nome de cristão não ajuda ninguém, não ama ninguém, nem mesmo a ele mesmo, nem mesmo a ele próprio. Um dos aspectos de alguém que nasceu de novo, eleito de Deus, é que ele ama a Deus e ao próximo, e ele tem uma vida rica de boas obras. Porque fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. É importante entender isso. Verdades inabaláveis. Verdades inabaláveis. Queridos, esse assunto é maravilhoso. Paulo agora introduz, Romanos 8, 31 a 39. Paulo introduz os últimos 9 versículos desse capítulo, com uma fórmula conclusiva, que já utilizou 3 vezes anteriormente. Que diríamos, pois, diante destas coisas? Ou seja, à luz das 5 convicções que já vimos, chamado, predestinado, justificado, glorificado. À luz dessas afirmações, o apóstolo responde à sua própria pergunta com outras 5 questões, para as quais não há resposta. Ele as lança, desafiando qualquer um e todo mundo no céu e na terra a responder ou negar as verdades que elas contêm. Vamos ver então as perguntas. Primeira pergunta: se Deus é por nós? Primeira pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? Primeira pergunta que Paulo quer fazer para a sua vida. Essa é a primeira grande pergunta que Paulo quer fazer. A essência da indagação de Paulo está contida nas palavras: se Deus é por nós, quem será contra nós? O discurso mais eloquente, glorioso que alguém já ouviu é a promessa da presença de Deus: não temas, eu estou contigo. O Senhor disse isso a Abraão: não temas, estou contigo. O Senhor disse isso a Isaac. O Senhor disse isso a Josué: não temas, eu estou contigo. Não passes, não te espantes, eu sou contigo onde quer que andares. O Senhor disse isso para Davi. E agora Davi diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temo mal algum, porque sou presbiteriano. Foi isso que ele disse. Porque sou batista, porque sou pentecostal, porque sou carismático, neocarismático, fundamentalista, neofundamentalista, whatever. Ele não disse nada disso. Não tenho mal nenhum, porque tu estás comigo. Ele não falou que a igreja está com ele, a instituição está com ele. Não tenho mal algum, porque tu estás comigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mesmo assim, Jesus fez a auspiciosa promessa. Um livro não poderia ter o melhor epílogo do que o livro de Mateus. Qual é o epílogo de Mateus? Como é que ele fecha o livro? Com uma promessa. Qual é a promessa de Mateus? Vocês conhecem bem, sobejamente, a Bíblia, sem abrir a Bíblia. Vamos ver juntos? E eis que estou convosco todos os dias. Até quando? Até segunda-feira? Até a próxima semana? Não. Todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor está conosco todos os dias. Ele não disse alguns dias. Ele não disse nos tempos bons. Ele disse todos os dias. Seus amigos podem estar com você. Alguns dias, alguns momentos. Alguns amigos estão nos tempos bons, nos tempos difíceis. Alguns só nos tempos bons. Alguns em nenhum tempo. Mas Jesus não, mas Deus não. Como é que diz Salmo 46, versículo 1? Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, porque há pessoas que são socorros bem ausentes, mas Ele é socorro bem presente. Então, se Deus é por nós, é a primeira pergunta. É a primeira pergunta do texto. Nós vamos ver 5 interpelações. Primeira interpelação do texto: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Que coisas? As coisas que Paulo ensinou antes. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Que coisas? De eu ter sido escolhido, um predestinado, um justificado, um chamado, um glorificado. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Que coisas? As coisas que Paulo ensinou anteriormente aos romanos. Que diremos, pois, à vista dessas coisas que ensinei para vocês? Se Deus é por vocês, romanos, quem será contra vocês? Olha, Paulo está dizendo isso para uma igreja sofredora,
A igreja de Roma, muitos cristãos estavam sendo conduzidos para a morte nas arenas romanas, perseguidos atrozmente pelos romanos, pelo império. Por isso a palavra testemunha, testemunha é uma tradução de uma palavra grega que tem um sentido bem mais profundo. O que é que o Senhor diz em Atos 1:8? Sede minhas testemunhas, aonde? Na Judeia, Samaria e até os confins da terra. Mas é uma coisa, seu Luiz, que pouca gente sabe, viu? Meu presbítero também, Pedro Monteiro. Jesus não disse sede testemunhas, Jesus disse sede minhas martirias, sede meus mártires. A palavra grega, Jesus usou, sede minhas martirias, sede meus mártires na Judeia, Samaria, até os confins da terra. Porque nem todo testemunho está pronto a selar a sua fé com seu martírio. Jesus disse para o colégio apostólico: vocês serão meus mártires na Judeia, Samaria. Eu preferi essa tradução: sereis meus mártires na Judeia, Samaria e até os confins da terra. Porque a palavra testemunha suaviza muito o texto, atenua o texto, eufemiza o texto. Sede minhas martirias. Ser testemunha está pronto a selar a sua fé com o seu martírio, se necessário for. E a igreja primitiva entendeu muito bem disso. Eles tinham pós-doutorado em sofrimento por amor a Jesus. Sendo assim, quem pode ser contra nós? Se Deus é por nós, essa é a primeira pergunta, a primeira interpelação de Paulo, fechando Romanos. Que coisa gloriosa Romanos capítulo 8. Que coisa maravilhosa Romanos capítulo 8. Como Paulo termina, ele termina com 5 grandes perguntas que nem o céu nem a terra responde. Porque não há respostas, porque não há contenda, porque não há querela, porque não há ninguém que derrube esses axiomas da fé de Paulo, esses absolutos da sua fé. Sendo assim, quem pode ser contra nós? Mesmo que todos os poderes do inferno se ajuntem contra nós, eles nunca prevalecerão, pois Deus está do nosso lado. Isso dá vontade de dizer um aleluia, independentemente se você é pentecostal ou não. Aleluia, glória a Deus. Nem os poderes do inferno, nem ninguém poderá ser contra aquele a quem Deus está do seu lado. Você já leu Números capítulo 22 até o capítulo 24? Números 20, lê depois em casa, pacientemente. Números 22 até o capítulo 24. O que é que trata? O rei Balaão, o rei Balaque, rei de Moabe. Reis moabitas contratam um profeta, um falso profeta chamado Balaão, para amaldiçoar Israel. E ele leva 3 vezes, Balaque leva Balaão para montes altos da região de Moabe, para ver o povo de Israel nas campinas, nas suas tendas. E ele diz: agora amaldiçoa esse povo, eu te paguei. Amaldiçoa Israel. E Balaão não conseguia, dos seus lábios só saíam palavras abençoadoras. E ele diz: mas eu te paguei, não foi para abençoar esse povo, foi para me amaldiçoar. E Balaão disse uma coisa tremenda, mesmo sendo um falso profeta: como eu posso amaldiçoar aquele a quem Deus abençoou? Que coisa gloriosa! Como eu posso amaldiçoar aquele a quem Deus abençoou? Coisa tremenda. Então não há inferno, não há diabo, não há poderes das trevas que possa destruir aquele a quem Deus abençoou. Que coisa gloriosa. Então, essa é a primeira grande interpelação: se Deus é por nós, quem será contra nós? Segunda coisa aqui, olha aqui, segunda pergunta, versículo 32, deixa a sua Bíblia aberta. Segunda pergunta, ele termina Romanos capítulo 8 com 5 perguntas. Primeiro, se Deus é por nós, quem será contra nós? Segunda pergunta: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Qual a pergunta? Porventura Deus não nos vai dar pela sua graça todas as coisas, se ele não poupou o que lhe era de mais precioso, que era o seu filho? Você acha demais Deus lhe dar o céu? Ele não poupou nem seu filho para que você herdasse o paraíso? O maior tesouro que Deus tem é o seu próprio filho. Ele deu na cruz para que você herdasse a vida eterna. Segunda pergunta: aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por nós, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas?
Paulo não deixa margem para dúvidas. O Deus em questão é o Deus que já nos deu o seu próprio Filho. Uma vez que Ele já nos deu a mais sublime e mais valiosa de todas as dádivas, seu próprio Filho, será que Ele não nos dará também de graça todas as coisas? Ao dar o Filho, Ele deu tudo. A cruz é a garantia da contínua e infalível generosidade de Deus. Ele já nos deu tudo, que foi Jesus. Você não precisa de nada mais. Diante do imperador Trajano, no ano 120, o imperador Trajano chamou um cristão chamado Policarpo para ser julgado. Policarpo foi pastor de Éfeso depois da morte do apóstolo São João. Policarpo foi discípulo de João. O apóstolo João foi conduzido para a ilha de Patmos, aonde morreu na ilha de Patmos, e onde escreveram o livro do Apocalipse. Quem ficou como pastor na igreja de Éfeso, em seu lugar, foi Policarpo. E já velho, já um ancião, quase 100 anos, Policarpo foi ser julgado diante do imperador Trajano. O imperador Trajano disse a Policarpo: eu lhe darei muitas posses do império, eu lhe darei muitas terras, você vai ser senhor de muitas terras, se você abandonar ao seu Cristo. Ele disse: eu não posso fazer isso. Eu não posso, porque Jesus já é tudo. Ele me basta. Então, Policarpo, eu vou tirar a sua vida. Eu vou tirar a sua vida. Policarpo respondeu para o rei: majestade, o senhor não pode tirar a vida daquele que tem somente o céu por pátria. Meus queridos, é isso que você entende? Antigamente se cantava: Ele é tudo para mim, Ele é tudo para mim, Ele é o tesouro que tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim, Ele é o tesouro que tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim. Mas para o crente não, hoje não. O crente quer um apartamento de cobertura na Vieira Solto. Os pastores estão prometendo isso. Se vier para a minha igreja, o senhor vai te dar um Maserati, um Lamborghini, um Porsche. Jesus já não é tudo para ele. Jesus já não basta. Ele quer uma mansão. Você pode ver os testemunhos. O senhor vai dar testemunho, já não tinha nada, mas agora eu tenho 5 apartamentos, tenho 5 carros importados na garagem. Que bênção! Ninguém diz: eu era perdido, fui achado. Minha família estava uma desgraça, mas Deus restaurou minha família. Eu era adicto, eu era viciado, o Senhor me libertou. Isso não é bênção, não. As bênçãos só são bênçãos pecuniárias. As bênçãos só são bênçãos econômicas. Por quê? Para quê? Porque para esse povo Jesus só não basta. Para os crentes do passado, eles não tinham bens. Os apóstolos não tinham bens. Milhares de cristãos morreram nas perseguições romanas, não tinham bens, mas tinham o céu por pátria, tinham uma grande riqueza. Ajuntai para vós outros tesouro no céu, disse Jesus, onde a traça não corrói, onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, também estará o vosso coração. Segunda pergunta. Terceira pergunta. Veja a pergunta, você pode acompanhar as perguntas de Paulo. Romanos capítulo 8, versículo 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Você pode entender? Paulo usa a diatribe. O que é diatribe? Diatribe é um recurso da filosofia grega, dos mestres da pedagogia grega. É levantar a pergunta para os alunos. Temos um professor de filosofia aqui, né? Meu amigo Dioclides. O grego fazia isso antigamente, o pedagogo grego, ensinando. Os sofistas faziam isso. Levantava a pergunta para os alunos e ele mesmo respondia. É uma maneira de perguntas e respostas, é uma forma muito eficaz de ensino. O apóstolo São Paulo usa muito Paulo conhecia muito bem a cultura grega. Olha o que Paulo faz. Ele levanta a pergunta e ele mesmo responde. Que digo diante dessas coisas? Se Deus é por nós, pergunta. Resposta: quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho. Primeira pergunta. Resposta: não nos dará graciosamente todas as coisas? Terceira pergunta: quem tentará acusação contra quem? Contra os escolhidos de Deus. Aí Paulo responde: é Deus quem o justifica. Se Deus, como juiz,
decidiu não te sentenciar antes de perdoar e te justificar, não há tribunal nenhum, porque o juiz dos juízes já te justificou. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Essa questão, assim como a próxima, sobre quem nos acusará ou quem nos condenará, nos faz transportar-nos pela imaginação a um tribunal. O argumento de Paulo é que nenhuma acusação pode ser levada a termo, uma vez que Deus, nosso juiz, já nos declarou justos. Que coisa tremenda você compreender isso numa compreensão forense. Temos um advogado aqui, numa compreensão forense. Quando Paulo está dizendo isso aí, ele está se remontando a um tribunal. E diante daquele tribunal, quem é o juiz é Deus. E se Deus é o juiz dos juízes, quem vai te condenar? Se o juiz dos juízes já te declarou justo. Que argumento maravilhoso. Uma vez que Deus, nosso juiz, já nos declarou justos, e que nunca poderemos ser condenados, já que Jesus Cristo, nosso advogado, se o juiz ou o advogado te defende, o juiz te declarou justo, e o advogado morreu por você, quem vai te condenar? Se Deus é o teu juiz e Jesus é o teu advogado. Se o seu juiz te declarou justo, e o seu advogado morreu pelos seus pecados, e ressuscitou por você, está à direita de Deus, intercede por você, não há tribunal no mundo que vai condenar aquele a quem o juiz dos juízes já declarou justo. Isso é uma coisa, meu amigo, isso é uma coisa gloriosa, estudar a palavra de Deus dessa forma. Que coisa maravilhosa, louvado seja Deus. Quarta pergunta. Quarta pergunta, quem os condenará? Ele responde, quarta pergunta, quem os condenará? Versículo 34, Romanos 8, 34. É Cristo Jesus que morreu, ou antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Foi Cristo Jesus que morreu por você, e que ressuscitou por você, está à direita por você, à direita de Deus, intercede por você. Quanto à questão introdutória, não há dúvida alguma de que há muita gente que gostaria de nos condenar. Quando Paulo pergunta isso, quem nos condenará? É possível que muita gente gostasse de ser condenado. Às vezes nosso próprio coração nos condena. Ele certamente tenta fazê-lo, para não falar dos nossos críticos, nossos detratores, nossos inimigos, e por não dizer, todos os demônios do inferno gostariam de condenar você. Mas todas essas condenações são fadadas ao fracasso. E por quê? Por causa de Cristo. Interessante que Paulo usa uma palavra, quando o texto está dizendo, Paulo diz, porque eu sei que nem anjos nem demônios poderá separar-me do amor de Deus. Paulo usa uma expressão muito interessante do grego, que é a expressão que Paulo usa, a tradução seria todas as hostes infernais. Todas as hostes, assim como Deus tem as suas hostes angelicais, o diabo tem suas hostes infernais. Tem as suas categorias de demônios lá, que fazem um trabalho sujo para ele. E Paulo está dizendo que nem anjos, nem demônios, a tradução, Paulo disse, nem anjos, nem as hostes infernais poderão me separar do amor de Deus. Coisa gloriosa. Mas por que não pode? Por quê? Ninguém pode te condenar? Porque Jesus ressuscitou por você e intercede por você. A obra salvadora de Cristo não parou aí. Depois da morte, Jesus ressuscitou, e não apenas se levantou da morte, mas foi ressuscitado pelo Pai, e ao fazê-lo manifestou sua aceitação do sacrifício de seu Filho, como uma única base satisfatória para a nossa justificação. O próprio fato de ele encontrar-se à direita do Pai é uma prova de que completou a sua obra expiatória, e sua intercessão significa que ele continua a garantir para o seu povo os benefícios trazidos pela sua morte e garantir-lhes o seu triunfo. A ressurreição de Jesus é a certeza da sua ressurreição. Jesus subiu aos céus, é a certeza de que você também vai. A destra do Pai é porque Ele está intercedendo a seu favor. Toda a obra de Cristo foi em favor dos seus filhos. Isaías 53, 12 diz que Ele intercede pelos ímpios intercedeu. Hebreus 7, 24 e 25, Ele vive para interceder por nós. Mas Paulo diz que em Cristo Jesus ninguém pode te condenar, por quê? Paulo diz, porque em Cristo Jesus somos mais que vencedores, versículo 37. Em todas essas coisas, porém, que todas essas coisas, condenação, acusação, tudo isso que aqui antecede, em todas essas coisas somos mais que vencedores. Mas será que o sofrimento, a miséria e as perdas
pode nos separar de Cristo? Longe de afastar-nos dele, Paulo ousa afirmar que diante das procelas da vida, somos mais que vencedores. Interessante, eu gosto muito da língua grega, domino até bem o grego antigo. Paulo usa uma palavra muito interessante. Paulo usa a palavra que aí está, hipernicomen. O que é hipernicomen? Nicomen significa vencedor. Paulo diz, vocês são hipernicomen em Jesus Cristo. Sabe o que Paulo diz? Hipernicomen não é mais que vencedores, é super vencedores. Essa seria a melhor tradução. Paulo não disse que nós somos mais que vencedores. Paulo disse hipernicomen. Que você não tem hipermercado. Hiper é uma palavra grega. Super. Você é hipernicomen. Você é super vencedor. Paulo usou essa palavra. Paulo usa afirmar que diante das procelas da vida, das dificuldades da vida, intempéries da vida, vicissitudes da vida, nós somos mais que vencedores. Hipernicomen, cuja palavra grega significa super vencedores. Paulo diz, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Em seu eterno amor, o Senhor jamais abrirá mão dos seus escolhidos. Coisa maravilhosa isso. O Senhor te fez hipernicomen, super vencedor em Jesus Cristo. Você não é só um vencedor. Deus fez um super vencedor, numa demônio, numa capeta, numa potestade das trevas, que possa destruir a sua vida. Isso é maravilhoso. Estamos terminando, quase terminando. Vejamos o que o William Hendricks diz aqui. Jonas, vem aqui, vem ler esse texto. Você pode ler? Convidar o Jonas. Para quem não conhece, Jonas é um querido irmão aqui da catedral. Tem uma bela voz. E ele não vai cantar não, ele vai ler o texto, tá bom? Pegadinha. Nada poderá nos separar do amor de Deus. William Hendricks, teólogo reformado, em seu comentário aos Romanos, página 386, afirma: o que está implícito não é nosso amor por Cristo, mas o amor de Cristo por nós, como o versículo 37 claramente o indica, por meio daquele que nos amou. É impossível dar uma descrição ou definição adequada do amor de Cristo, conforme Efésios 3,19. O amor de Cristo é a disposição expansiva do coração compassivo de Cristo, que se revelou na mais maravilhosa e autossacrificial ação que já foi feita. João 15:13, Romanos 5:8 e 1 João 4:10. Deus é amor, 1 João 4:8. E já que Cristo é Deus, Ele também é amor. Muito bem, obrigado, Jonas. Então o amor de Deus é inadjetivável. Ele disse, não há como adjetivar, não há como exprimir todo o amor de Deus. Porque quando falamos em amor, falamos numa dimensão humana. Nós somos seres circunstantes, contingentes. As categorias de amor, justiça e misericórdia que nós temos são categorias humanas. Tudo em Deus o é em perfeição ilimitada. Que coisa gloriosa. Obrigado, Jonas, pela leitura. A certeza. Agora nós temos o quê? Temos a certeza de quê? De que nada nos separará do amor de Cristo. Paulo termina com isso. Paulo usa 7 coisas. Ele faz menção de 7 coisas que poderiam afastar qualquer menos aquele que é filho de Deus. Ele diz, será tribulação, angústia, perseguição, fome, espada, nudez, perigo. 7 coisas que poderiam separar qualquer pessoa. Mas ele diz, mas da mim não. Porque eu tenho certeza, diz Paulo, de que nem morte, nem vida, nem anjos. Eu tenho certeza de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-me da igreja. É isso que ele diz? Não. Poderá separar-me do amor de Deus. Havia um louvor que dizia, pode alguém separar-me da família querida, mas jamais me separará de Jesus. Então, alguém pode separar até você, pode separar até você da igreja. Quando eu encontro, às vezes encontro algumas pessoas que estão um pouco desigrejadas. Eu sei que é uma situação difícil, mas eu tenho orado como pastor e teólogo, para que, é claro que as pessoas voltem para a comunhão da igreja, mas eu sempre digo, se você não, por alguma razão não puder voltar para a comunhão da igreja com constituição, nunca deixe a comunhão do Pai. Não se afaste dele.
Nada poderá separar você do amor dele. Se você é uma escolhida de Deus, uma escolhida de Deus. Ninguém tem poder, nem o diabo tem, nem ninguém tem. Você já leu Zacarias capítulo 3? Não vou ler com você. Está ali o sacerdote Josué, de roupas sujas, diante do altar de Deus, e o diabo chega. Você nunca leu esse texto? Leia depois. O diabo chega diante de Deus para condenar Josué. Eu vou ler até esse texto para você, porque esse texto é emblemático. Abra sua Bíblia em Zacarias capítulo 3. Fechando. Zacarias capítulo 3. Você vai ler comigo. Zacarias capítulo 3. Veja que o diabo aparece ali. Assim como o diabo apareceu para condenar Jó e condenar você, o diabo pode aparecer para condenar a mim e a você. Mas olha o que vai acontecer com Josué, e acontece com cada um de nós. Vejam bem, diz o texto aqui: Deus me mostrou. O que o Senhor mostrou? Acompanhe a leitura. A quarta visão. A quarta visão é para a sua vida hoje à noite. Onde vier o sacerdote Josué, coloque o seu nome. Tá bom? O sacerdote Josué. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor, Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este é Josué. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou esta palavra. O anjo tomou a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse eu: ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e o vestiram de trajes próprios. E o anjo do Senhor estava ali. Protestou a Josué e disse: assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a casa de Israel e guardarás meus átrios, e te darei livre acesso entre aqueles que aqui se encontram. Estão vendo? Satanás estava ali para se opor a Josué, para condenar Josué, mas o anjo do Senhor estava ali também. E o anjo do Senhor disse: tirai as roupas sujas de Josué, colocai nele roupas novas. Ninguém pode condenar aquele a quem Deus decidiu vestir com a justiça de Cristo. Lembra do filho pródigo? O pai mandou dar-lhe roupas novas, um anel novo, que significa um compromisso novo, sandálias novas, um novo andar, um novo caminhar. Coisa gloriosa, queridos. A religião não pode fazer isso por você. Jesus pode. Só Jesus pode purificar a sua alma. Só Jesus pode escrever seu nome no livro da vida. Só Jesus pode garantir vitória contra as forças das trevas. E a palavra Satanás é uma palavra grega é uma palavra que vem do grego, que significa acusador, né? Que de fato ele é o acusador dos nossos irmãos, né? Então, vamos ler aqui. Eu quero ler com você o que João Calvino termina dizendo. Esta passagem terminando o último slide. Essa passagem contraria, que passagem? A passagem de que nada me separará do amor de Deus. Esta passagem contraria frontalmente os escolásticos, que tolamente sustentam que ninguém pode ter certeza da perseverança final, exceto quando favorecido por uma revelação especial. Ao contrário, é indispensável que estejamos persuadidos de que aquele que começou em nós esta boa obra há de completará até o dia de Cristo Jesus. Por que está dizendo isso? Porque no século XII e XIII surgiu o escolasticismo. Foi um movimento católico influenciado pela filosofia aristotélica, que deu origem ao tomismo, que é a união da fé cristã católica com o pensamento de Aristóteles. E os escolásticos diziam que ninguém podia ter certeza de salvação. Ninguém podia. E Santo Agostinho então João Calvino, reformador, está dizendo que eles tolamente diziam isso, que ninguém podia ter certeza de salvação, que ninguém podia perseverar nos caminhos de Deus.
Aí João Calvino faz menção, mas temos certeza disso. O apóstolo São Paulo diz que eu tenho certeza, diz Paulo. Paulo está preso, e Paulo escreve aos cristãos aos filipenses, e diz: eu tenho certeza, aos filipenses, tenho certeza absoluta e inarredável, de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Deus não deixa o serviço pela metade. Deus nunca deixa o serviço pela metade. O Senhor sempre faz o serviço completo. Aquele que começou a boa obra em sua vida, Ele vai completar. O Espírito Santo que levou você a Cristo não vai deixar pelo caminho. As pessoas te deixam, mas Ele não. O Senhor vai completar a boa obra que começou em sua vida. Essa é a certeza que o apóstolo São Paulo tem, mesmo preso. Eu tenho certeza absoluta e inarredável de que aquele que começou a boa obra na minha vida, na sua vida, há de completá-la. Guarda isso no seu coração. Eu sou de Deus, o Senhor me selou pelo seu precioso sangue, e o Senhor começou a boa obra em minha vida há 30 anos atrás. Você pode dizer: você lembra da sua vida? No momento que você teve uma experiência de conversão com Cristo. Eu lembro que o prefeito Luiz estava vindo para a igreja. Eu fui uma das primeiras pessoas daqui da catedral que o conheceu. Olha aí, o Espírito Santo continuou com ele, fazendo uma grande obra. Por quê? Porque aquele que começou a boa obra em nossa vida, Ele vai completar até Cristo voltar. Se alguém que jamais vai te frustrar, te desapontar, te deixar pelo caminho, é Deus. Ele que começou a boa obra, Ele vai completar em sua vida. Louve a Deus por isso. Glorifica ao Senhor pelo seu precioso sangue que te remiu. Jesus mandou os discípulos de 2 em 2 evangelizar as cidades de Israel. E lhes conferiu autoridade para expulsar demônios, exorcizar, curar, fazer maravilhas e prodígios e portentos. Eles voltaram maravilhados, embevecidos. Está em Lucas capítulo 10, versículo 20. Disseram: mestre, nós fomos, expulsamos demônios, curamos, fizemos maravilhas. E Jesus disse: exultai muito mais, porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Eles estavam felizes porque eles tinham sido instrumentos nas mãos do Espírito Santo para curas e prodígios. E o Senhor diz: exultai, alegrai-vos muito mais, porque os vossos nomes estão arrolados nos céus. Que alegria você tem hoje à noite. Dizer: meu nome está arrolado nos céus. Cantor Feliciano Amaral, gostava muito dele. Eu, quando fui missionário na Transamazônica, lá na Transamazônica, Altamira, com a minha família, eu encontrei o cantor Feliciano Amaral no aeroporto de Belém. Eu estava vindo de um congresso mundial em Amsterdã, não tinha dinheiro, era um missionário pobre, e eu encontrei, eu falei com ele: eu queria muito que o senhor fosse cantar na Transamazônica. Ele disse: o que é que o senhor é? Eu sou um missionário, mas eu não tenho dinheiro. Eu quero que o senhor vá lá, mas eu não tenho condições econômicas. Ele falou para mim: eu vou, consiga a passagem, pelo menos a passagem eu vou. Ele foi, ficou 15 dias comigo lá, cantando nas congregações. Depois consegui igrejas para ele cantar. Cantou na igreja batista, congregacional, igrejas que são evangélicas, Assembleias de Deus. E foi uma festa tão grande. E um dos hinos que ele cantou dizia: meu nome está nas mãos de meu Jesus. Foi ali na cruz que o escreveu. Esquecer-me não será possível. Tem sobre as mãos meu nome lá nos céus. Que coisa linda. Meu nome está nas mãos de meu Jesus. Foi ali na cruz que ele escreveu: esquecer de mim não será possível. Meu nome está escrito lá nos céus. Está vendo? O Senhor não vai te esquecer. Não esquece a mim, não esquece o César lá atrás, não esquece o presbítero Monteiro, não esquece o nosso profeta, faça um carinho, o Jonas. Não esquece sua vida, cada um de vocês que aqui estão. O Carlos, o Vinícius. O Senhor não esquece o Marcos ali atrás. O Senhor não esquece ninguém. A igreja pode esquecer, seus amigos podem esquecer, mas ele não. Nada me separará do amor de Cristo. Que coisa promessa, que coisa gloriosa. Vamos curvar nossas cabeças, vamos orar em gratidão. Senhor, muito obrigado muito obrigado, Senhor, de todo o meu coração, por estarmos aqui nesta noite, Senhor, estudando tua sacrossanta, divinal, inerrante palavra.
Tua palavra, Senhor, é poderosa. Tua palavra, Senhor, tem um poder de transformar vidas. Tua palavra tem um poder de iluminar os nossos caminhos. Tua palavra lança luz nas trevas. Tua palavra conforta. Tua palavra traz refrigério, bálsamo e lenitivo ao que sofre. Tua palavra, Senhor, Tua palavra é tremenda. Tua palavra, Senhor, nos conduz, nos dá forças para perseverar. Tua palavra nos traz promessas gloriosas de que nunca estamos sozinhos. O Senhor, o Mestre, mesmo disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que promessa auspiciosa, gloriosa, que promessa, Senhor, iniludível. Ele está conosco todos os dias, e a sua presença é a certeza da nossa vitória, é a garantia de que as suas promessas se concretizarão em nossas vidas. Abençoa, Senhor, a cada um de nós nesta noite. Abençoa o internauta, abençoa aquela vida que está em casa. Derrama graça sobre essas vidas. Abençoa esse lar, abençoa cada um de nós, Senhor, e guarda-nos debaixo da égide da Tua graça. Guarda-nos, Senhor, cobre-nos com o Teu manto sagrado. É o que nós suplicamos nesta noite, no nome poderoso, invencível e eternamente vitorioso de Jesus, nosso Senhor. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos cantar o hino glorioso. Vamos cantar o hino maravilhoso. Algum dia você vai estar diante de Jesus. Você vai ser chamado à presença dEle. E algum dia você vai estar cantando lá nos céus. Naquele dia vai haver só um rebanho, só pastor, um único pastor que é Jesus. E você vai estar ali, sabe por quê? Não é porque você é religioso, não. Estamos tendo a visita hoje do Lucas. Lucas lá de Campina Grande. Ele é um servo de Deus da igreja congregacional. Está ali atrás. Ele e cada um de vocês vão estar ali, sabe por quê? Por uma única razão: pela graça de Deus. A graça vai te conduzir lá. Pela graça de Jesus, você vai estar entre os eleitos, vai estar entre os chamados. Vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino. Vamos cantar esse louvor com muita alegria no Espírito Santo. 297. 297, primeira e última estrofes. 297. Vamos ficar em pé, por gentileza. 297, a chamada final, primeira e última estrofes. Quando lá do céu descendo para o céu Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia da vitória do meu Rei, eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu Salvador, desprezado insultaram meu Senhor, mas glorioso vem o dia da vitória do meu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Amém. Eu quero aproveitar e avisar e lembrar-lhes que na quinta-feira teremos a segunda apresentação do recital. Será às 18h30 e será com as sopranos Cíntia e a Ruth Santos. Estão todos convidados. E o mais importante, que a entrada é feel free, é grátis.
Que diremos, pois, a respeito de tudo que acabamos de ouvir, do que cantamos? É difícil dizer alguma coisa. Deus nos abençoe. Obrigado pela presença de todos. Fica o convite para que, na semana que vem, nós estejamos aqui para prosseguirmos ouvindo a palavra de Deus aqui de uma forma tão magistral, exposta aqui pelo nosso reverendo Antônio José. Que Deus nos abençoe, que Deus esteja nos levando para as nossas casas, estejamos orando essa semana. Esta semana é uma semana, estamos nos aproximando de um momento muito importante no nosso país. Eu tenho falado muito, reverendo, a esse respeito. Olhando para tudo que está acontecendo em nosso país, nós precisamos estar orando muito por essas eleições que estão vindo aqui pela frente. Momento difícil que o nosso país está passando, mas vamos pedir a Deus que Ele esteja à frente de tudo que está acontecendo no nosso Estado, na União, que estejamos orando por tudo que está para acontecer. Não é uma simples eleição. Estamos tratando de uma mudança de um sistema que está aí no nosso país e que nós esperamos que muito em breve seja modificado. E toda mudança tem uma consequência. Várias poderão ter. E estejamos colocando nas mãos do nosso Deus tudo que está para acontecer em nosso país. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o governador dos governadores. É a Ele que nós precisamos em nossa nação. Quero chamar o reverendo que venha nos abençoar neste instante e que eu quero orar por ele, pedindo a Deus que esteja sempre ao lado dele. Ó Deus e Pai Todo-Poderoso, te damos graças, ó Pai, por tudo que aqui ouvimos desta tarde, noite, Senhor. Quero, Pai, de uma forma muito especial, colocar em Tuas mãos, Senhor, o reverendo Antônio José, Teu filho, Senhor, que está sempre conosco aqui, Pai, nos ministrando a Tua palavra, Senhor. Queremos Te agradecer a ele, ó Pai, de uma forma muito especial, Senhor, a sua esposa, que sempre está com ele aqui, junto conosco, Pai. Abençoa este casal tão precioso para todos nós, Senhor. Dá-nos, Senhor, a visão da bondade que eles têm para com todos nós, ó Pai. Abençoa-nos, ó Pai, neste momento. Oramos em nome de Jesus, meu Pai. Amém, Senhor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso querido Pai Celestial, e as consolações do Espírito Santo esteja sobre vós e sobre vós permaneça até Jesus voltar. Amém. O Senhor os abençoe. Vão com a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo de volta para o aconchego dos seus lares. Amém. Obrigado.